Olá, sou o professor Wilson Duarte, professor de História, e nós estamos aqui para mais uma aula. E nesta aula de hoje nós falaremos sobre o nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a metade do século XX. Nessa perspectiva, nós falaremos justamente que o período da Primeira República era comumente dividido em República da Espada, que vai de 89 a 1894, época em que o Brasil foi governado pelos militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e República Oligárquica de 1894 a 1930, em que prevaleceram os interesses dos grandes cafeicultores. Durante a República da Espada, os militares do Exército procuraram manter a ordem e centralizar o poder, reprimindo, por exemplo, rebeliões de setores da Marinha. Na República Oligárquica, os grupos das elites agrárias de São Paulo e de Minas Gerais assumiram o poder. Os oligarcas eram adeptos do federalismo, o que dava mais autonomia aos governos estaduais. A República da Espada, então, ela tem a duração de 1889 a 1894. Justamente foi governado por dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Ao tomar o poder, os militares expulsaram do país o imperador Dom Pedro II e organizaram um governo provisório. Em seguida, convocaram uma Assembleia Constituinte, formada por representantes dos grupos sociais que participaram do golpe, a fim de elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição ficou pronta em 1891 e estabeleceu como regime político do país a República Federativa. Cabe ressaltar que, nessa perspectiva, algumas características dessa Constituição de 1891 era a divisão dos poderes. Não tínhamos mais o poder moderador, ele deixa de existir e agora passa a existir de fato a divisão entre o Executivo, Legislativo e o Judiciário, independentes entre si. Nós também temos que ressaltar a laicidade do Estado, ou seja, a separação entre Igreja e Estado. Nós temos então a instituição dos cartórios, do casamento civil, incluídos então na República por essa Constituição. Devemos lembrar também que os índios, pela Constituição de 1891, eles eram considerados seres incapazes, eles tinham que ficar sob a tutela do governo. O governo sendo responsáveis. O governo acreditava que eles não podiam, que eles não conseguiam gerir as vidas, digamos assim, deles por si próprios. O governo precisava tutelá-los, precisava orientá-los e depois eles seriam inseridos à sociedade brasileira. Nós também precisamos deixar claro para vocês o que significa essa república oligárquica. República oligárquica vem de oligarquia, que é um governo de poucos. E quem eram esses poucos que dominavam essa república? Essa república ela era dominada principalmente pelos grandes proprietários de terras, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, com os barões do café também de São Paulo, do Rio, e os grandes produtores também de Minas Gerais. Na estrutura política, nós temos que destacar como funcionava essa estrutura política. Nós temos a existência da política do café com leite, da política dos governadores, do coronelismo também, e precisamos compreender como acontece essa divisão. A política do café com leite é como ficou conhecida justamente as alianças formadas entre Minas Gerais, que possuía o maior curral eleitoral, juntamente com Minas Gerais também, por possuírem esses dois estados os maiores currais eleitorais até então. E aí apelidou-se da política do café com leite. Um ano Minas apoia São Paulo, no outro ano São Paulo apoia Minas Gerais e vice-versa, se alternando no poder durante esses 4 anos de governo do presidente da República. A partir do governo de Campos Salles é introduzida essa política dos governadores. E a política dos governadores ela tem certas características onde o governo federal ele favorece e não interfere nas disputas regionais dos estados,
E os governadores, assim, através dos deputados, eles conseguem garantir apoio ao presidente da República para a eleição. E na base do poder político durante essa república, durante a Primeira República, nós temos o coronelismo, a figura do coronel. O nome ou termo coronel remete a muito tempo à polícia volante que existiu no Brasil, ainda durante o Império, e nessa perspectiva existiam certos coronéis. E esse título ele foi sendo usado por esses grandes produtores que existiam, e esses produtores, eles conseguiam controlar o que é chamado de curral eleitoral, que era um certo número de eleitores que eles podiam controlar. Então, quanto maior o curral eleitoral de um ser, desse coronel, maior seria o seu poder. O clientelismo também esteve muito presente nessa parte da Primeira República, que é o voto em troca de pequenos favores, né? Você vota em mim que eu consigo um serviço para o seu filho, seja na prefeitura, seja em outro órgão do governo. E na grande maioria existia também o que era chamado de voto de cabresto, que era o voto a partir de intimidações pessoais, onde o coronel ele literalmente obrigava a pessoa, a família, a votar naquele candidato indicado por ele. E também existiam em grande medida a manipulação de dados, votos repetidos, eleitores fantasmas, eleitores que já haviam morrido, mas que se pegava o título de eleitor e ia votar por esses eleitores. E não podemos deixar de destacar a existência da chamada degola, que era uma política em caso de vitória dos opositores do governo até então, que não se reconhecia essa vitória e não se concedia a titulação por parte da Comissão Verificadora de Poderes, que era composta por pessoas do governo federal. Então, quando o governo perdia, existia a degola, que era a não titulação dessa vitória, o não reconhecimento dessa vitória. Como estrutura econômica, nós podemos destacar que o café na República ainda permanece como o principal produto. Embora o Brasil tenha enfrentado crises econômicas muito fortes, desde também do final da Guerra do Paraguai, nós podemos destacar ali o Funding-Loa, de 1898, que foi um empréstimo contraído pelo governo brasileiro a fim de trazer recursos para o Brasil. E esse empréstimo é característica. O governo ele entregava todo o valor da tarifa alfandegária do Porto do Rio de Janeiro para cobrir essas dívidas. Nós temos ali o Convênio de Taubaté, que acontece em 1906 na cidade de Taubaté, onde vários governadores, Minas, São Paulo, Rio, eles pressionam o governo para que faça o quê? Para que eles peguem alguns empréstimos internacionais, tragam dinheiro, façam a utilização desse dinheiro, e o governo então é que vai arcar com essas despesas. O governo deveria comprar o café excedente que eles estavam produzindo, estocar esse café para que o preço do café voltasse a um patamar que gerasse lucro para os cafeicultores. A borracha também foi muito importante, e foi muito importante entre os anos de 1890 e 1910. Cacau também foi muito importante, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. A indústria no Brasil, ela é impulsionada pela Primeira Guerra Mundial. Nessa perspectiva também, nós temos grandes conflitos sociais acontecendo no Brasil. Durante a Primeira República, as contradições sociais no país eram enormes. Enquanto as elites agrárias lutavam pela manutenção do seu poder e influência sobre o governo central. As classes populares e as populações indígenas, por exemplo, foram totalmente excluídas da participação política. A maioria da população vivia em condições difíceis e enfrentava problemas como a falta de moradia e de trabalho. Nós separamos algumas dessas revoltas que aconteceram, como a Guerra de Canudos, que aconteceu entre 1896 e 1897. Um grande líder foi Antônio Conselheiro. Eles se aglutinam em torno de Antônio Conselheiro, que era um pregador, um beato. Antônio Conselheiro então constrói o Arraial de Canudos com essas pessoas, fugindo da fome, fugindo da seca, fugindo de pagar dízimos para a igreja nessa época.
Nós temos a revolta de Juazeiro com o Padre Cícero, a Guerra de Contestado. Nós temos ali o que é chamado de banditismo social ou cangaço com Lampião, a revolta da vacina que acontece no Rio de Janeiro em 1904, a revolta dos marinheiros ou a revolta da Chibata. Sobre a revolta da vacina, é importante destacar a seguinte perspectiva. O governo ele inicia uma vacinação em massa, mas não conscientiza a população sobre o que era. Apenas chega-se na casa das pessoas para vacinar. E dentro desse contexto também, nós temos o que é chamado da melhora e da urbanização da cidade do Rio de Janeiro. O presidente da República ele decide urbanizar, criar novas avenidas no Rio de Janeiro. E qual é a consequência imediata disso? A consequência imediata é o que nós verificamos nessa imagem. As pessoas pobres, de grande maioria negra, elas são expulsas de suas casas e assim elas têm que procurar um outro lugar para morar. Vão construir casas de papelão, com restos daquilo que eles tinham em casa também, madeira, papelão, e assim começa-se o surgimento dessa vida na marginalidade, numa vida marginal à parte da sociedade, já que eles foram expulsos de suas casas. O fim da República Velha acontece também por manifestação de diversos setores que abalam o poder do governo. O movimento operário e o movimento tenentista. E acontece também com a Revolução de 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Nesta aula, caracterizamos o início da República no Brasil, bem como suas contradições. Caracterizamos as revoltas sociais e o início do movimento industrial no Brasil e apresentamos os fatores que levaram ao fim da República. Esperamos vocês para a próxima aula e encerramos aqui.